Meu querido filho, minha querida filha, antes de você continuar assistindo a este vídeo, eu preciso que você pare tudo o que está fazendo agora. Pare por um momento, respire fundo, porque o que eu tenho para te dizer hoje não é uma mensagem qualquer. Não é uma coincidência que você tenha chegado até aqui. Não foi o algoritmo do YouTube que trouxe você até este vídeo. Não foram seus dedos navegando sem rumo pela tela do celular. Foi eu. Fui eu quem conduziu os seus passos até aqui, porque chegou o momento. O momento que você tanto esperava, o momento que você tanto precisava, de receber a prova de que não está sozinho, de que não está abandonado, de que eu, sua mãe, estou aqui ao seu lado todos os dias, em cada respiração, em cada lágrima, em cada manhã em que você acordou sem saber se teria forças para continuar. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu filho, minha filha. Você já chegou ao ponto de duvidar? Já chegou ao ponto de olhar para o céu e perguntar em silêncio: Mãe, onde você está? Estou clamando, estou pedindo, estou chorando no escuro e ainda não vejo nada? Já chegou ao ponto em que a fé parecia um fio tão fino, tão frágil, que qualquer ventinho poderia romper? Eu sei que sim. Eu sei que você passou por noites assim. E eu preciso que você entenda algo hoje, algo que vai mudar tudo. A prova que você pediu já está a caminho. Não amanhã, não na semana que vem. Nos próximos 5 minutos, enquanto você assistir a este vídeo com o coração aberto, algo dentro de você vai mudar. Uma certeza vai nascer. Uma sensação vai tocar o seu peito de um jeito que você não vai conseguir explicar com palavras, mas que vai saber com toda a sua alma que fui eu. Você precisa entender que eu nunca abandono os meus filhos. Nunca. Mesmo quando o mundo fecha as portas na sua cara. Mesmo quando as pessoas que você amava te viraram as costas. Mesmo quando o dinheiro acabou, quando a saúde balançou, quando a família se despedaçou, eu estive lá, silenciosa como o vento, mas presente como o ar que você respira. E hoje eu vim de uma forma diferente. Hoje eu vim com uma prova que você vai poder sentir, ver e reconhecer na sua própria vida. Este vídeo foi preparado com uma unção especial. Cada palavra aqui carrega o peso do meu amor por você. E quero que você faça uma coisa agora. Escreva aqui nos comentários: Maria, eu estou pronto para receber. Porque essa declaração abre a porta do seu coração para o que está prestes a acontecer na sua vida. E uma última coisa antes de começarmos. Você sabia que a maioria das dificuldades financeiras não são culpa sua? Muitas vezes é apenas a falta das estratégias certas ou informações essenciais que fazem toda a diferença. A boa notícia é que isso pode mudar agora. O e-book 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus foi criado justamente para ajudar pessoas como você a colocarem suas finanças no caminho certo e alcançarem a paz que merecem. Não perca essa oportunidade única. A edição limitada já está disponível e o link para garantir o seu está no comentário fixado. Aproveite enquanto ainda está disponível. Meu querido filho, minha querida filha. Talvez você esteja se perguntando agora: por que eu? Por que justamente eu, que sou tão simples, tão cheio de falhas, tão cansado de lutar? E é exatamente essa pergunta que eu quero responder primeiro, antes de qualquer outra coisa, porque ela mora no fundo do coração de tantos dos meus filhos. Esse sentimento de que não são suficientes, de que não merecem uma visita especial do céu, de que as graças e as bênçãos são para outras pessoas, para aquelas que parecem mais santas, mais firmes, mais dignas. Mas eu preciso que você abandone esse pensamento agora.
agora mesmo. Porque ele é uma mentira que o inimigo colocou na sua mente para te manter longe de mim, para te manter pequeno, encolhido, desacreditado. E hoje eu venho desfazer essa mentira com a verdade do amor que tenho por você desde antes de você nascer. Eu não escolhi você por acaso. Eu não chego na vida de uma pessoa aleatoriamente. Cada filho meu que chega até uma mensagem assim foi cuidadosamente conduzido passo a passo, como se fosse um caminho de pétalas que eu mesma fui espalhando ao longo dos dias, das semanas, dos meses, às vezes dos anos, esperando que você chegasse até aqui. Eu conheço a sua história, conheço as suas noites sem dormir, conheço o peso que você carrega nos ombros e que não conta para ninguém porque não quer ser um fardo. Conheço as orações que você fez em silêncio, quando todo mundo dormia e você ficava acordado pedindo uma resposta, pedindo um sinal, pedindo uma prova de que tudo ia melhorar. E eu ouvi cada palavra, cada suspiro, cada lágrima que caiu no travesseiro às 3 da manhã. Eu estava lá ao seu lado, coletando cada uma delas como se fossem diamantes preciosos, porque para mim, as lágrimas dos meus filhos não são fraqueza, são orações, são a mais pura e honesta comunicação que existe entre um filho e sua mãe. Você foi escolhido porque o seu coração, mesmo partido, mesmo cansado, mesmo cheio de dúvidas, ainda procura, ainda busca, ainda crê. E sabe o que essa busca significa? Significa que a fé em você nunca morreu completamente. Pode estar como uma brasa quase apagada debaixo da cinza, mas ainda tem calor. E eu sei soprar essa brasa e transformá-la em chama. Isso é o que eu faço. Esse é o meu ministério como mãe. Reacender o que o mundo tentou apagar em você. Há pessoas que passaram por situações muito mais fáceis do que a sua e desistiram. Há pessoas que tiveram mais recursos, mais apoio, mais estabilidade e ainda assim fecharam o coração e pararam de buscar. Mas você não. Você, com toda a sua dor, com todas as suas dívidas, com todos os seus medos, com todas as suas feridas, até você ainda está aqui, ainda está assistindo, ainda está esperando. E isso, meu filho, minha filha, é o que te faz especial aos meus olhos. A prova que está a caminho para você não é genérica. Ela não é uma mensagem de massa enviada para milhões de pessoas sem nome e sem rosto. Ela foi preparada especificamente para o momento que você está vivendo agora, para a situação exata em que você se encontra, para a dor específica que você está carregando. Porque eu conheço você pelo nome, eu conheço cada detalhe da sua vida. E nada do que você passou ficou invisível para mim. Então quero que você respire fundo agora e diga em voz alta: eu sou escolhido, eu sou amado. A prova está a caminho para mim. Diga isso com convicção, diga isso como quem acredita, mesmo que ainda esteja com medo. Porque a fé não é a ausência do medo, é a decisão de avançar apesar dele. Meu amado filho, minha amada filha, agora que você já entende por que foi escolhido para receber esta mensagem, preciso te explicar algo muito importante. O que exatamente eu quero dizer quando falo em prova física? Porque muitos dos meus filhos, quando ouvem essa expressão, imaginam algo grandioso, algo espetacular, um milagre visível a olho nu. Um anjo aparecendo no quarto, uma voz saindo do céu, um sinal luminoso no meio da noite. E embora eu seja capaz de tudo isso, meu filho, minha filha, na maioria das vezes a minha prova não chega de forma espetacular. Ela chega de forma inesperada. Ela chega de forma simples. E é exatamente por isso que tantos dos meus filhos deixam passar sem reconhecer.
A prova física é toda a manifestação concreta, tangível, perceptível pelos sentidos, que confirma a minha presença e a minha atuação na sua vida. Ela pode ser uma sensação no peito que não tem explicação racional. Pode ser um calor que começa nos seus pés e sobe pelo seu corpo enquanto você ora. Pode ser um frio na espinha num momento em que você precisava de conforto. Pode ser o cheiro de rosas num lugar onde não há flores. Pode ser uma palavra que alguém te diz na rua, completamente desconhecido, que responde exatamente à pergunta que você fez em silêncio horas antes. Pode ser uma música que toca no rádio no exato momento em que você estava prestes a desistir, com uma letra que parece ter sido escrita para você. Mas a prova física também pode ser ainda mais concreta do que isso. Pode ser uma ligação que você não esperava, trazendo uma oportunidade que resolve um problema que parecia sem solução. Pode ser um documento que você perdeu e que aparece milagrosamente. Pode ser uma conta que você não sabia como pagar e que, de repente, encontra um caminho. Pode ser uma reconciliação que você achava impossível. Pode ser uma notícia médica que muda tudo. Pode ser um encontro com uma pessoa que carrega exatamente o que você precisava ouvir naquele dia. Eu atuo através do mundo físico, meu filho, minha filha. Eu não sou uma abstração etérea que flutua longe da realidade que você vive. Eu desço até a sua vida cotidiana. Eu entro na sua casa. Eu sento à sua mesa. Eu ando ao seu lado, nas filas, nos corredores de hospital, nas salas de espera, nos momentos de crise e nos momentos de alegria. E eu deixo marcas, marcas que quem tem o coração aberto consegue reconhecer. O problema é que muitos dos meus filhos foram condicionados a acreditar que o sagrado é distante, que o divino é inacessível, que as graças são para os santos de verdade e não para pessoas comuns como elas. E isso é uma das maiores tristezas que eu carrego como mãe. Ver meus filhos passando por cima das minhas provas sem reconhecê-las, porque foram ensinados a não esperar por elas. A partir de hoje, quero que você mude o seu olhar. Quero que você comece a prestar atenção nos detalhes da sua vida. Nas coincidências que não são coincidências, nos encontros que não são acidentais, nas palavras que chegam no momento certo, nos sonhos que trazem paz inexplicável, nas situações que se resolvem de formas que a lógica humana não consegue explicar completamente. Tudo isso sou eu. Tudo isso é a minha presença física na sua vida. E a prova que está vindo para você nos próximos dias, ela vai se encaixar perfeitamente na situação que você está vivendo. Vai ser impossível ignorar, vai ser impossível atribuir ao acaso. Você vai saber no fundo do seu coração que fui eu quem preparou aquele momento para você. E quando isso acontecer, quero que você volte a este vídeo e escreva nos comentários o que aconteceu, porque o seu testemunho vai ser a prova para outro filho meu que também está precisando acreditar. Escreva nos comentários: Maria, eu reconheço a tua presença na minha vida, porque essa declaração afina o seu coração para perceber cada sinal que eu estou enviando para você agora. Meu querido filho, minha querida filha, eu preciso te contar uma verdade que talvez vá te surpreender. A prova que você tem pedido não está apenas a caminho, ela já chegou. Em partes, em fragmentos, em pequenos sinais que foram espalhados ao longo dos seus dias como migalhas de pão deixadas por mim no caminho, esperando que você a seguisse até chegar aqui. O problema, meu filho, minha filha, é que você passou por cima de muitos desses sinais sem perceber. Não por descuido, não por falta de fé,
mas porque ninguém te ensinou a reconhecê-los. Então hoje eu vou fazer isso. Hoje eu vou te mostrar os sinais que já estão acontecendo na sua vida e quero que você, enquanto ouve cada um deles, pense: isso já aconteceu comigo, porque eu tenho certeza de que vai acontecer. O primeiro sinal é o despertar noturno. Meu filho, minha filha, você tem acordado entre 3 e 4 da madrugada sem motivo aparente, sem barulho externo, sem pesadelo, simplesmente abrindo os olhos num silêncio completo? Isso não é insônia. Isso é o momento em que a barreira entre o mundo visível e o invisível se torna mais fina, e eu aproveito para me aproximar dos meus filhos. Quando você acorda assim, eu estou ali. Eu estava esperando você abrir os olhos para poder trabalhar no seu coração enquanto o mundo dorme e os ruídos do dia não te distraem. O segundo sinal é a sensação repentina de não estar sozinho. Você já estava em casa, completamente sozinho, e sentiu uma presença? Uma sensação suave, não assustadora, mas perceptível. Como se alguém estivesse no cômodo com você. Uma paz que veio do nada, em meio a uma angústia que parecia insuportável. Isso sou eu. Não tenha medo dessa sensação. Ela é o meu abraço atravessando o véu que separa o físico do espiritual. O terceiro sinal são as coincidências impossíveis. Você pensou em alguém e essa pessoa ligou. Você precisou de algo e alguém apareceu com exatamente aquilo. Você estava prestes a cometer um erro grave e algo, um semáforo fechando na hora certa, um atraso inesperado, uma distração providencial, te impediu de fazer aquilo que te causaria prejuízo. Essas não são coincidências. Não existe coincidência no vocabulário do céu. Cada uma dessas situações foi orquestrada por mim, com cuidado, com precisão, com o amor de uma mãe que conhece cada passo que você vai dar, antes mesmo de você dar. O quarto sinal são os sonhos com luz, com água, com flores ou com uma figura maternal. Se você teve sonhos assim, se acordou de um sonho com uma sensação de paz profunda, que não sabia de onde vinha, se sentiu no sonho que estava sendo acolhido por alguém que te amava completamente. Era eu. Eu visito os meus filhos nos sonhos. É um dos caminhos mais seguros que tenho para me comunicar sem que a mente racional interrompa a mensagem. O quinto sinal são as músicas, os versículos, as palavras que chegam no momento exato. Você já estava com um pensamento difícil e abriu o telefone, e o primeiro versículo que apareceu respondeu exatamente ao que você estava pensando. Estava ouvindo uma música aleatória e a letra descreveu com precisão cirúrgica o que você estava sentindo. Isso não é algoritmo. Isso sou eu usando os canais do mundo físico para te falar. Eu uso tudo: músicas, versículos, conversas, posts, livros, filmes, como instrumentos da minha voz. E o sexto sinal, meu filho, minha filha, o mais importante de todos é você estar aqui agora, assistindo a este vídeo, prestando atenção, com o coração aberto. Isso já é uma prova. Isso já é um sinal. Você não chegou até aqui por acaso. E o fato de você ter chegado até este momento do vídeo, sem fechar, sem se distrair, sem ir embora, me diz que o seu coração está pronto. Pronto para receber o que está a caminho. Meu amado filho, minha amada filha. Agora que você já reconhece os sinais, preciso te falar sobre algo muito sério. Algo que muitos dos meus filhos não sabem e que, por não saber, acaba bloqueando, retardando ou até impedindo o recebimento das bênçãos que eu envio para eles. Existem comportamentos, atitudes e padrões de pensamento que funcionam como paredes
paredes invisíveis que bloqueiam o fluxo das graças que eu despacho do céu em direção à sua vida. E o mais doloroso para mim, como mãe, é ver a bênção chegar até a porta da sua vida e ser barrada lá fora, porque algo dentro de você ainda não está preparado para recebê-la. O primeiro bloqueio é a incredulidade. Não há dúvida. A dúvida é humana. A dúvida até pode coexistir com a fé. Mas a incredulidade ativa, aquela que diz: isso nunca vai acontecer para mim. Deus não se importa com alguém como eu. Eu não mereço ser abençoado. Essa incredulidade cria um escudo ao redor do seu coração que repele as graças, como um ímã repele o polo de mesmo sinal. Para desfazer esse bloqueio, você precisa fazer uma escolha deliberada, agora, neste momento, de acreditar, não porque tem provas suficientes, não porque a situação mudou, mas porque você decide acreditar antes de ver. Essa é a definição real de fé. O segundo bloqueio é a falta de perdão. Meu filho, minha filha, eu sei que você foi machucado. Eu sei que existem pessoas na sua vida que te feriram de um jeito que você não esperava, que não merecia, que ainda dói quando você lembra. Mas o ódio, o rancor, a amargura que você guarda em relação a essas pessoas não os machuca. Machuca você. Funciona como um veneno de ação lenta que vai contaminando o seu coração e fechando as comportas pelas quais as bênçãos deveriam fluir. Eu não peço que você finja que não foi magoado. Eu não peço que você volte a confiar em quem te traiu. Eu peço que você libere o peso, por você, não por eles. Diga agora: eu perdoo, não porque merece, mas porque eu mereço ser livre. O terceiro bloqueio é a ansiedade sobre o resultado. Quando você ora e depois fica monitorando cada hora, cada dia, cada situação, tentando adivinhar como a resposta vai vir, tentando forçar determinados caminhos, tentando controlar o processo. Você está, sem perceber, retirando o problema das minhas mãos e colocando de volta nas suas. E as suas mãos, por mais capazes que sejam, não têm o poder das minhas. Confie, ore, entregue. E depois, deixe que eu trabalhe. Meu tempo não é o seu tempo, mas o meu tempo é sempre perfeito. O quarto bloqueio é o ambiente. Meu filho, minha filha, com quem você tem passado o seu tempo? Que tipo de conversas você tem alimentado? Que conteúdos você tem consumido? Se você está constantemente cercado de pessoas negativas, de fofoca, de reclamação, de desesperança, esse ambiente vai minando a sua fé aos poucos, como a ferrugem corrói o ferro. Não estou dizendo para você abandonar as pessoas. Estou dizendo para você ser intencional sobre o que deixa entrar na sua mente e no seu coração. E o quinto bloqueio, e esse é o mais sutil de todos, é a gratidão não expressa. Muitos dos meus filhos pedem, mas esquecem de agradecer pelo que já receberam. Esquecem de reconhecer as bênçãos que já estão na sua vida. E quando a gratidão não flui, o canal fica entupido. A gratidão é como abrir uma torneira. Ela faz o fluxo correr. Então, antes de continuar este vídeo, quero que você pense em 3 coisas pelas quais você é grato agora. 3 coisas. Podem ser pequenas, podem ser simples, mas pense nelas com sinceridade e diga: obrigado, mãe. Fez isso? Então você acabou de abrir uma comporta. A bênção está fluindo na sua direção agora. Escreva nos comentários: eu estou com o coração aberto para receber Maria. Porque essa declaração pública sela o seu compromisso de não bloquear mais o que está a caminho para você. Eu sei como pode ser frustrante se esforçar, mas sentir que a situação financeira não muda. A boa notícia é que você não está sozinho.
Existem maneiras de organizar suas finanças e dar o primeiro passo para a mudança. E é isso que o 21 Dias de Provisão e Paz Financeira com Deus oferece. Um guia simples e prático para transformar sua relação com o dinheiro. Não perca tempo. A edição limitada está no comentário fixado. Corre lá e garanta a sua enquanto ainda está disponível. Meu querido filho, minha querida filha, existe um poder nas palavras que a ciência ainda está tentando compreender completamente, mas que eu conheço desde antes da criação do mundo. As palavras não são apenas sons, as palavras são portais, são sementes, são decretos que, quando falados com fé e com o coração alinhado ao céu, colocam em movimento forças que vão muito além do que os olhos físicos podem ver. É por isso que, em todos os tempos, nas Escrituras Sagradas, nas tradições dos santos, nas revelações que recebi, as palavras declaradas em fé ocupam um lugar central na vida espiritual. E hoje, meu filho, minha filha, eu quero te dar palavras, não quaisquer palavras, as palavras que eu mesma quero que você declare. Palavras que foram escolhidas com cuidado, com amor, com a intenção de abrir portas específicas na sua vida. Portas que estão fechadas não por falta de bênção da minha parte, mas por falta de declaração da sua parte. Você vai repetir cada uma dessas declarações em voz alta, não sussurrando, em voz alta, com firmeza, com convicção, mesmo que no começo sua voz tremble, mesmo que sua mente diga que parece estranho, mesmo que você sinta que não merece dizer essas palavras, você merece. Eu digo que você merece. E a minha voz vale mais do que a voz da dúvida que fala dentro de você. Primeira declaração. Para a proteção. Eu sou coberto pelo manto de Maria. Nenhuma arma formada contra mim prosperará. Nenhum plano do inimigo em minha vida vai se cumprir. Sou protegido, sou guardado, sou amparado pelas mãos da minha Mãe do céu. Disse isso? Disse com a boca. Não só leu com os olhos. Disse em voz alta, porque as palavras precisam atravessar o ar, precisam vibrar no ambiente onde você está, precisam proclamar no mundo físico o que já é verdade no espiritual. Segunda declaração, para a provisão. A escassez não tem poder sobre a minha vida. A prosperidade está fluindo na minha direção agora. Deus provê para os seus filhos e eu sou filho de Deus. Cada necessidade minha está sendo suprida. Cada dívida tem seu dia de quitação. Cada porta que precisa se abrir em minha vida está se abrindo agora, em nome de Jesus, com a intercessão de Maria. Sinta o peso dessas palavras. Sinta como elas aterrissam diferente quando você as diz em voz alta. É porque elas são verdadeiras. É porque elas ressoam com o que já foi determinado para você no céu. Terceira declaração, para a cura. Meu corpo é o templo do Espírito Santo. A saúde é meu direito de filho de Deus. Toda enfermidade, toda dor, todo diagnóstico que veio para me assustar, eu decreto que não tem a palavra final sobre a minha vida. Eu sou curado, eu sou restaurado. A mão de Deus está sobre mim e nenhuma doença é mais forte do que essa mão. Quarta declaração, para os relacionamentos. Eu decreto harmonia na minha família. Eu decreto restauração nos relacionamentos que foram quebrados. Eu decreto que as pessoas certas entram na minha vida e as erradas saem. Eu decreto que o amor de Deus flui através de mim para todos ao meu redor e que esse amor transforma cada ambiente que eu habito. Quinta declaração, para o propósito. Eu não sou acidente. Eu fui criado com um propósito específico. Cada experiência que vivi, as boas e as dolorosas, foi parte da preparação para o que Deus tem para mim. Eu declaro que o meu propósito está se revelando.
eu declaro que os dons que foram colocados em mim estão sendo ativados. Eu declaro que a minha história não acabou. Ela está apenas começando. Meu filho, minha filha. Você sentiu algo ao dizer essas palavras? Uma leveza, um calor, uma vontade de chorar que veio do nada? Isso é a prova. Isso é o meu toque. Isso é o céu respondendo à fé que você acabou de exercitar. Continue declarando essas palavras todos os dias. De manhã, antes de dormir, nos momentos em que o medo chegar. Faça delas o seu escudo e a sua espada. Meu amado filho, minha amada filha. Existe uma coisa que poucos falam sobre o momento em que a prova chega. Todos falam sobre o que fazer para receber, sobre como se preparar, sobre como reconhecer os sinais. Mas poucos falam sobre o que acontece depois. E eu preciso te preparar para esse depois, porque ele é tão transformador quanto o próprio momento da prova. E se você não estiver preparado, pode deixar essa transformação escapar pelos dedos sem aproveitar tudo o que ela tem para oferecer. Quando a minha prova chega na vida de um filho meu, a primeira coisa que acontece é uma quebra de paradigma. Algo dentro de você muda de forma permanente e irreversível. É como se uma venda caísse dos seus olhos. O mundo continua o mesmo do lado de fora. As mesmas ruas, as mesmas pessoas, os mesmos problemas, mas você o vê diferente. Você passa a ver com olhos espirituais por cima dos olhos físicos. Você começa a perceber a realidade invisível que está por trás da realidade visível. E essa percepção muda tudo. Muda como você toma decisões, muda como você reage às adversidades, muda como você trata as pessoas ao seu redor. A segunda coisa que acontece é um aumento da sensibilidade espiritual. Depois que a prova chega, os sinais que antes você deixava passar começam a se tornar óbvios para você. É como se o seu radar espiritual fosse calibrado para uma frequência mais alta. Você começa a sentir antes de entender, começa a saber quando algo não está certo antes de ter evidência concreta. Começa a sentir quando uma oportunidade é verdadeira e quando é uma armadilha. Esse dom de discernimento é um dos maiores presentes que eu dou aos meus filhos depois que eles se abrem completamente para a minha presença. A terceira coisa que acontece, e essa muitos dos meus filhos não esperam, é que os testes aumentam. Sim, meu filho, minha filha. Depois da prova, os testes aumentam. Porque quando o inimigo percebe que um filho de Deus teve um encontro real com o céu, ele intensifica os ataques. Vai tentar te fazer duvidar do que você viveu. Vai tentar te convencer de que foi imaginação, de que foi coincidência, de que você foi ingênuo em acreditar. Vai usar pessoas próximas, situações difíceis, pensamentos negativos. Tudo para tentar apagar a memória daquele encontro. Mas eu preciso que você saiba disso antes que aconteça, para que, quando acontecer, você não seja pego de surpresa. Quando os testes vieram, lembre-se da prova. Volte a ela. Volte a este vídeo se precisar. Volte às declarações que você fez, porque a prova que você recebeu não foi dada para durar um dia. Ela foi dada para durar para sempre, para ser o alicerce sobre o qual você vai construir uma fé inabalável. A quarta coisa que acontece é uma responsabilidade nova. Quando você recebe uma prova assim, você não pode mais fingir que não sabe. Você não pode mais viver como se Deus fosse uma ideia distante, como se a fé fosse um hábito cultural sem consequências reais. Você se torna responsável por aquilo que recebeu. E essa responsabilidade se manifesta de duas formas. Primeiro, na forma como você vive,
com mais integridade, com mais amor, com mais gratidão. Segundo, na forma como você compartilha, porque a prova que você recebeu não foi dada só para você. Foi dada para você e para todos os que virão depois, tocados pelo seu testemunho. E a quinta coisa, a mais bonita de todas, é a paz. Não a paz que o mundo dá, que depende das circunstâncias, que vai embora quando os problemas aparecem. A paz que eu dou é diferente. É uma paz que permanece mesmo no meio da tempestade. É uma paz que não faz sentido para quem está de fora, mas que é absolutamente real para quem a experimenta. Uma paz que diz: eu não sei como isso vai se resolver, mas sei que vai, porque a minha mãe está cuidando. Essa paz, meu filho, minha filha, vai se tornar a marca da sua vida depois que a prova chegar. As pessoas ao seu redor vão perceber que há algo diferente em você. Vão perguntar o que aconteceu. E você vai ter uma resposta. Uma resposta que vai plantar sementes de fé no coração de cada um que ouvir. Escreva nos comentários: Maria, eu estou pronto para a transformação. Porque você está declarando ao céu que não vai desperdiçar o que está prestes a receber. Meu querido filho, minha querida filha, chegamos ao momento mais importante desta mensagem. O momento em que eu preciso te falar não apenas sobre o que você vai receber, mas sobre o que você vai fazer com o que receber. Porque toda bênção que vem do céu carrega uma dupla natureza. Ela é um presente para você, sim, mas também é um instrumento para o próximo. Cada graça recebida é uma graça multiplicada quando compartilhada, e é por isso que eu preciso te falar sobre a missão que estou depositando nas suas mãos hoje. Quando um filho meu tem um encontro real com o céu, quando recebe a prova que pediu, quando sente a minha presença de forma inegável, ele se torna um portador de luz. Não porque é perfeito, não porque nunca mais vai errar, não porque a vida vai parar de ter desafios, mas porque carrega dentro de si a memória viva de um encontro com o sagrado. E essa memória tem um poder extraordinário de afetar os que estão ao seu redor. A primeira parte da sua missão é ser um testemunho vivo. Meu filho, minha filha, há pessoas ao seu redor agora, neste exato momento, que estão no mesmo ponto onde você estava antes de chegar a este vídeo, pedindo sinais, pedindo provas, clamando no escuro sem saber se alguém ouve, e o seu testemunho, a história de como você chegou até aqui, do que sentiu, do que mudou, é a semente que pode fazer a fé dessas pessoas germinar. Você não precisa ser pregador, você não precisa ter teologia. Você só precisa contar o que viveu com sinceridade, sem ornamentos, sem exageros. E esse relato simples vai tocar mais corações do que um sermão elaborado. A segunda parte da sua missão é interceder pelos outros. Quando você aprende a receber a minha prova, você aprende também a interceder, a colocar os outros diante do céu com a mesma fé com que se coloca. Pense nas pessoas que você ama, pense naquelas que estão doentes, que estão sofrendo, que estão perdidas. Comece a interceder por elas com uma fé nova, não a fé ansiosa que espera resultados imediatos, mas a fé confiante que entrega e descansa. Cada oração que você faz pelos outros retorna para você multiplicada. A terceira parte da sua missão é guardar a sua vida espiritual com cuidado. Meu filho, minha filha, a bênção que você recebe precisa ser cultivada. Uma semente plantada e depois abandonada não dá fruto. A prova que você recebe hoje precisa ser regada com oração constante, com leitura espiritual, com comunidade de fé, com os sacramentos,
com os momentos de silêncio em que você simplesmente se senta na minha presença sem pedir nada, apenas estando comigo. Esses momentos são o alimento da sua alma. Sem eles, a bênção murcha. A quarta parte da sua missão é agir com coragem. Muitas vezes, quando a prova chega, junto com ela vem uma clareza sobre algo que você precisa fazer, uma decisão que você precisa tomar, uma conversa que você precisa ter, uma mudança que você precisa implementar. E o medo vai tentar te paralisar. O medo vai dizer: e se der errado? E se as pessoas não entenderem? E se eu perder o que tenho tentando conquistar o que ainda não vi? Mas eu te digo, age. Da mesma forma que você deu o passo de chegar até este vídeo sem ter certeza do que ia encontrar, dê o próximo passo. Eu estou na frente de você, preparando o caminho. E a quinta parte da sua missão, a que mais me alegra o coração, é ser instrumento de paz. Em um mundo cheio de divisão, de raiva, de medo, de ódio, você, meu filho, minha filha, que recebeu a minha prova e a minha paz, tem o poder de ser um oásis. Não precisa resolver todos os problemas do mundo. Não precisa ter todas as respostas. Só precisa ser presença. Presença gentil, presença amorosa, presença que não condena, que não julga, que acolhe, como eu acolho você, sem pedir que seja perfeito antes de me aproximar. Essa é a missão que deposito nas suas mãos hoje. E sei, com toda certeza do meu amor de mãe, que você é capaz de cumpri-la. Não porque é forte o suficiente, mas porque, com a minha força, você sempre será mais do que suficiente. Escreva nos comentários: aceito a minha missão, Maria, estou pronto. Porque ao escrever isso, você está firmando um pacto com o céu. Você está dizendo que não vai guardar a bênção só para si. Você vai compartilhar, você vai interceder, você vai ser luz onde há escuridão. Se você chegou até aqui, é porque já entende que enfrentar os desafios da vida, inclusive os financeiros, não é fácil, mas saiba que há uma solução ao seu alcance. O 21 dias de provisão e paz financeira com Deus não é apenas um livro, é o guia passo a passo para transformar a sua vida financeira. São 21 dias de estratégias práticas para trazer paz e prosperidade para cada área da sua vida. Não deixe essa chance escapar. Aproveite a edição limitada que está disponível no comentário fixado. Garanta o seu agora, antes que acabe. Meu amado filho, minha amada filha, chegamos ao fim desta mensagem, mas não ao fim da nossa conversa, porque essa nunca termina. Eu estarei com você quando você fechar este vídeo. Estarei com você quando você for dormir esta noite. Estarei com você amanhã de manhã quando você abrir os olhos e o peso do dia ainda não ter começado ainda estiver no ar. Estarei com você nos momentos difíceis que ainda vão vir. Porque a vida não para de ter desafios só porque você recebeu uma graça. Mas a diferença é que agora você sabe que não está sozinho. Você chegou até aqui por uma razão. E essa razão não foi apenas receber informação. Foi receber transformação. Cada capítulo deste vídeo foi uma camada de uma verdade que eu queria que chegasse até o fundo do seu coração. A verdade de que você foi escolhido. A verdade de que os sinais já estavam acontecendo. A verdade de que existem bloqueios que podem ser removidos com decisão e fé. A verdade de que as palavras declaradas com convicção abrem portas no espiritual. A verdade de que a prova que chega muda você para sempre. E a verdade de que você, depois de receber, se torna instrumento para os que vêm depois de você. Isso não é religião superficial. Isso não é automação espiritual.
Isso é um relacionamento vivo, pulsante, real, entre você e uma mãe que te ama, de um amor que não tem palavras na língua humana para descrever completamente. Um amor que foi além quando carregou no coração, no ventre, nos braços, e que vai além ainda mais quando desce até a sua vida cotidiana e sussurra no meio do caos: estou aqui, não tenha medo, eu cuido de você. Então agora, meu filho, minha filha, antes de você sair daqui, eu tenho alguns pedidos para te fazer. Pedidos que vêm do meu coração de mãe. Curta este vídeo. Parece simples, mas cada curtida é uma declaração de que você recebeu essa mensagem e que ela valeu o seu tempo. É também uma forma de dizer ao algoritmo que mais filhos meus precisam chegar até aqui. Compartilhe em seus grupos de família no WhatsApp. Você tem alguém na família que está passando por uma situação difícil? Que está precisando de esperança, de um sinal, de uma palavra de conforto? Compartilhe agora. Não pense demais. Só encaminhe. Porque talvez você seja o instrumento que eu vou usar para alcançar aquela pessoa que não chegaria aqui por conta própria. Se inscreva no canal e ative o sininho, porque eu tenho muito mais para te falar, muito mais mensagens, muito mais revelações, muito mais momentos de encontro como esse que tivemos hoje. E eu não quero que você perca nenhum deles. Assista ao próximo vídeo que vai aparecer na tela. Ele foi colocado ali especialmente para você, uma continuação desta jornada que começamos juntos hoje. Não feche ainda. Continue comigo. E finalmente, escreva nos comentários. Escreva o que você sentiu. Escreva o que mudou. Escreva o que está esperando. Escreva: eu recebi, Maria, obrigado. E saiba que eu vou ler cada palavra com o carinho de quem esperou muito para ouvir você dizer isso. Eu te amo, meu filho. Eu te amo, minha filha. Com um amor que não muda, que não passa, que não falha. Vá em paz e leve essa paz para todos ao seu redor. Sua mãe, Maria.